Falta luz aqui, eu sozinho nessa casa escura, tá maluco? Tava dando um problema de energia ontem, nossa, eu falei, não, nem ferrando, o celular com pouca bateria. Meu Deus, um homem feito com medo do escuro seria um absurdo, mas Ah, não, um pouquinho só. Nem eu, pode, eu nem sim. pode faltar energia hoje. Impossível. Se faltasse energia hoje, eu tava na merda. Hoje eu tenho um campeonato, tipo, muito importante. Tchau. Eu falei, Ah, meu Deus. ainda bem que você colocou a aula, porque se você dissesse que era só o campeonato, eu ia já pedir a intervenção divina para faltar aula bem na hora do campeonato. Mas como você colocou a aula, então eu vou pedir a Deus aí, aos deuses que coopere aí com o seu campeonato, já que você colocou a aula no meio. Bom dia, galera. Brincadeiras à parte, um bom dia a todos, um bom início de fim de semana. Estamos finalizando a nossa aula sobre o tema liberdade. Como eu falei para vocês aí no início, vou tentar fazer aí um apanhado das três concepções de liberdade e tentar, na medida do possível, ser o mais breve possível, porque já, de certa forma, nós já abordamos todos os temas. Hoje seria o tema para tratar da questão da dialética, que tenta aí superar esse contraditório, essa versão entre a ideia de determinismo e de liberalismo. Então, a ideia hoje é tentar aí falar um pouquinho sobre a concepção de Hegel, dar uma passada por Marx, lembrando que a concepção dialética ela é construída lá atrás, nos pré-socráticos, com Zenão. Depois, Platão aborda essa questão da dialética. Depois, Hegel retoma essa questão dialética, uma espécie aí da ideia dos contrários. Vamos tentar aí, pelo menos, entender a ideia do filósofo Hegel e que cada um tente superar aí os desafios entre o determinismo ou a contradição entre o determinismo e o liberalismo. Então, a tentativa da dialética é superar essas questões, é dizer que os contrários não necessariamente é ruim em si. Olha, ideias contrárias, não. O Hegel vai trabalhar aí a ideia de que, no contrário, no contraditório, você acaba solucionando muitos problemas. Então, vamos lá e vou tentar ser o mais breve possível. Vou pedir para vocês que coloquem um nome no chat, como de costume, já estamos gravando. Como a Letícia comunicou, hoje temos uma problemática que, com a chuva aí da manhã, e o próprio Gabriel comentou no início, parte da Tiradentes está sem energia, então a participação vai ser um pouquinho complicada aí, mais complicada do que já de costume. Então, eu vou começar a fazer a apresentação e eu peço para vocês, se caso alguém solicitar a entrada após eu estiver apresentando, vocês vão me avisando aí, como de sempre, para que eu retome e permita a entrada. Então, na nossa aula anterior, nós tratamos sobre a questão da liberdade do ponto de vista do determinismo. Objetivos e habilidade eu vou pular, porque nós já tratamos disso. Falamos do que é a liberdade, o que é, não somos livres de escolher o que nos acontece, somos livres de responder a escolhendo diferentes tipos de ações que nos acontecem. Então, dentro do determinismo, é a ideia que as coisas já estão pré-determinadas, isso nós já tratamos, é a ideia de destino, a ideia de fatalismo, também falamos um pouquinho sobre a ideia de livre-arbítrio, que aí os filósofos cristãos, como Agostinho, ele vai tentar trabalhar a ideia de livre-arbítrio para superar a ideia de determinismo. Aí ele vai dizer, olha, se Deus criou todas as coisas, se tudo depende da vontade de Deus, aí nós tínhamos um problema.
Se tudo está determinado, eu não tenho responsabilidade moral. Se eu não tenho responsabilidade moral, de certa forma, aí o mundo entraria em um caos, porque eu não respondo por mim, tudo já está determinado. Roubei porque estava determinado que eu roubasse, matei porque já estava pré-determinado que isso acontecesse. Então, na questão do determinismo, de certa forma, você tiraria ali a responsabilidade moral. No caso dos cristãos, eles vão dizer que Deus cria todas as coisas, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, mas só que tem uma coisa, o homem tem o livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável por me afastar de Deus. Então, a ideia de Agostinho que o mal não existe, que o mal nada mais é do que a ausência de bem. Então, o homem se afasta de Deus, que é o supremo bem, automaticamente ele faz a maldade, ele vai para o lado da maldade. A definição filosófica segundo a qual o acontecimento tem uma causa, nada pode haver sem ter uma causa, isso aí nós já trabalhamos, é só retomando aí para que vocês se localizem nessa questão. Então, falamos também aqui o determinismo, o determinismo versus livre-arbítrio, negação do determinismo. Alguns acontecimentos não têm causa, limitam-se a acontecer e nada há no estado prévio, o mundo que explique apenas acontece e é tudo. Então, tem coisas que acontecem pelo acaso e não é que porque está determinado, ou as ações são aleatórias, não se submete a qualquer lógica da determinação. Então, vai dizer, olha, não existe uma lógica aí que submeta, que vá submeter as ações humanas. As ações humanas acontecem e por isso nós estamos não há uma pré-determinação que isso acontece aleatoriamente. Essa é a ideia ou até mesmo por consequência das suas escolhas. Aí eu fecho a aula com uma questão. Fica a questão, somos livres ou determinados? Aí, como de sempre, eu não vou fazer a correção das alternativas, vocês vão receber elas por e-mail, mas eu vou discutir apenas as questões que eram abertas, que eram dissertativas, para ver. As coisas acontecem porque tem que acontecer, ou somos nós que fazemos com que aconteça, justifique? Então, essa é uma resposta aberta. Você só vai opinar se as coisas acontecem porque tem que acontecer, ou elas acontecem porque nós fizemos com que ela acontecesse. Só tinha que justificar, e aí é aberta. Eu vou levar em consideração a argumentação de cada um. É possível conciliar liberdade com predestinação? Explique a sua resposta. Aí eu coloco aqui uma possível resposta, lógico. Vai ser considerada certa ou errada de acordo com a argumentação que você utilizou. Se alguém quiser comentar aí a sua resposta, podemos até comentar, mas eu deixei uma possível resposta. Não é possível conciliar a liberdade com predestinação, porque se nossa vida já estiver predestinada a seguir um caminho, não há liberdade para escolher outro. Toda e qualquer escolha seria apenas um curso do nosso destino. Então, levando em consideração que tudo está predestinado, qualquer escolha que eu faça seria ali um incurso do nosso destino. Olha, fizemos ali a leitura ou a discussão sobre a ideia do fatalismo grego lá com a história de Édipo Rei. Então, o oráculo vai revelar o destino do rei, ele vai tomar uma medida para que isso não aconteça, para que esse fato não aconteça, e acaba que as decisões que ele vai tomando aparentemente livra ele do destino, mas depois nós percebemos que as coisas cooperam e as decisões que eles vão tomando acaba
levando à realização daquilo que estava previsto no seu destino. Então, apesar do rei ter tentado driblar o destino, apesar de Édipo ter tentado driblar o destino, acaba acontecendo assim como estava predestinado, como estava destinado. Então, na minha concepção ali, fazendo a leitura, não é possível conciliar. Mas aí vale a argumentação que cada um deu. Se caso alguém queira comentar a sua resposta, esteja à vontade. A aula 9 e 10, terceiro bimestre, aqui nós estamos encerrando, fechando a aula do terceiro bimestre. Eu não sei se os questionários dessa questão, dessa aula, vai valer nota para o terceiro bimestre, preciso confirmar hoje numa reunião que nós vamos ter com a Alessandra, ou se o questionário já vai contar como nota por quarto bimestre. Preciso confirmar isso hoje, porque, teoricamente, vocês têm até sexta-feira da semana que vem para responder os questionários que eu vou mandar. Sendo assim, as notas já estarão fechadas. Então, vou conversar isso com a Alessandra, se ela vai prorrogar os dias da digitação ou se nós vamos fechar as notas com o que temos e essa contará por quarto bimestre. Objetivo. Após essa aula, os educandos devem estar aptos a elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debate, e relacionar a liberdade e solidariedade na perspectiva de uma sociedade democrática. As habilidades estão de acordo com os objetivos, elaborar hipóteses, relacionar a liberdade e solidariedade. Então, estamos dentro do mesmo, os objetivos estão de acordo com as habilidades. Determinismo e liberdade dialética, eu faço uma mescla entre alguns slides que eu, junto com os do Centro de Mídia, eu peguei esses slides do Centro de Mídia e mesclei com mais alguns aí para tentarmos fechar essa aula. Então, só relembrando, o tema geral é as três concepções de liberdade, libertarismo e determinismo e dialética. Os conceitos abordados anterior, o sentido da palavra liberdade e libertarismo em Aristóteles, Sartre e livre-arbítrio em Agostinho de Hipona, isso foi os temas que nós tratamos anteriormente. Então, dentro desse aulão, dessas 3 aulas, nós tentamos solucionar os problemas, pegando a concepção de Aristóteles, a concepção de Jean-Paul Sartre, e conciliando aí com Santo Agostinho, para nós chegarmos aí ao tema da dialética. Retomada da atividade anterior, se uma pessoa obrigasse a outra a praticar algo repugnante, que, se realizado, salvaria sua família da morte, esse ato não poderia ser considerado voluntário. Aí é uma questão. Então, pegamos casos aí, e isso tem acontecido muito pelo Brasil, por exemplo, casos de gerentes de banco que têm a sua família sequestrada, para que esse, no dia seguinte, no horário previsto, entre no banco e abra o cofre lá para o indivíduo, para os bandidos. Então, quando isso é comprovado que esse indivíduo ele fez essa decisão que é ilegal, que é um crime, você permitir o roubo lá do banco, quando é comprovado que esse indivíduo ele foi forçado, que ele tinha lá a sua família sobre coação, sobre a mira de bandidos, ele não pode ser julgado pela decisão. É o contrário quando alguém é subornado, quando alguém, mediante a uma ação externa, que é o oferecimento de um benefício, de dinheiro, e ele, por necessidade financeira, ou seja, ou por ganância, seja lá o que for, ele aceita esse suborno e vai lá e dá a rota de um carro forte, ele vai abrir o cofre do banco para que esses
bandido levem o dinheiro, então você vê que são duas coisas distintas. Olha, ambos teve ação externa. Uma das ações eu tenho por motivação da minha ação financeira, a melhoria financeira, ou seja lá o que for. Outra versão, na outra situação, eu tenho a minha família sobre risco. Ambos tiveram uma força externa para a minha decisão, mas se nós for parar para pensar, quando eu aceito o dinheiro, é uma ação livre minha. Mas quando eu sou coagido a agir, ou a minha família morre, ou até mesmo em casos que eles amarram dinamite no corpo desse gerente, sob ameaça de explodi-lo, ele dá lá a senha do cofre, ele não é uma ação voluntária. Aí a problematização, em sua opinião, as coisas acontecem por quê e quando precisam acontecer? Por que você pensa assim? Então, é uma questão aberta só para problematizar as coisas que nos acontecem. Elas acontecem porque e quando precisam acontecer ou não? Ou tem uma outra visão, ou existe coisas por trás, ou simplesmente as coisas acontecem porque tem que acontecer. E aí para a gente pensar essa questão de liberdade. Então, quando a gente pensa em liberdade, não estamos falando de uma liberdade egoísta, individual. Vamos pensar também no ponto de vista mais amplo das decisões de Estado. Mas, Ari, vamos pensar, então, nós já sabemos, nós já chegamos a essa conclusão, que a liberdade geral, a liberdade total, isso não vai acontecer nunca. Mesmo em uma sociedade anarquista, partindo aí do pressuposto do anarquismo, que é a ausência de Estado, a ausência de qualquer poder e força autoritária que possa vir sobre nós, mesmo dentro da concepção anarquista, que não é de forma alguma, como muitos interpretam, como desordem, a ideia anarquista é de autogoverno. No anarquismo, dentro da teoria anarquista, ele vai dizer assim, olha, as pessoas se autogovernam. Você é responsável por si e pelo outro. Quando eu já estou dizendo que as minhas ações e as minhas decisões, eu sou responsável pelos acontecimentos por mim e pelo outro, de certa forma, você já não age livremente de fazer o que quer. Olha, existe ali os princípios éticos, o pensar o outro também, para que você não seja, as suas ações não sejam irresponsáveis. Então, liberdade não é fazer o que queremos. Também, se nós formos aí pensar dentro de um contexto democrático, que é uma das habilidades que ele está pedindo, nós sabemos também que as leis foram criadas dentro de um contexto também da burguesia. Mas nós temos uma Constituição que rege o país, e muitas vezes as leis foram criadas, se nós pararmos para pensar, foi alguma dúvida ou foi acidente no microfone? Não, o Richard pediu para você aceitar ele na... Opa, peraí. Ok, obrigado. Então, assim, vamos pensar, vou devagar um pouquinho aqui, sobre a mesma questão da concepção da liberdade do ponto de vista das leis. Se nós pegarmos lá as ideias iluministas, elas são ideias burguesas. Nós pegamos a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, são revoluções burguesas. Na francesa tem uma participação maior da população, mas depois, para colocar freio nessa população, vem Napoleão Bonaparte para tomar as rédeas da Revolução Francesa, que estava perdendo o controle. Os burgueses estavam perdendo o controle da Revolução.
Aí nós vamos pegar as constituições que existem, elas são constituídas a partir dos ideais burgueses. E, de certa forma, há uma lógica de perpetuar aqueles que estão no poder e manter nós de fora. Então, assim, quando a gente fala também de liberdade, nós temos que saber de a liberdade o quanto nós somos autônomos para tomar as nossas decisões. Então, nessa questão aqui, ó, nossas escolhas são autônomas ou somos induzidos a tomar determinadas decisões? E nesse caso aqui, eu não vou nem falar do ponto de vista da ideia de liberdade, de um destino ou de uma concepção de algo externo, digamos aí, metafísico. Mas aí, como Marx vai falar que é uma construção histórica, que há também certas coisas que são tomadas, certas decisões que são tomadas para manter essa infraestrutura. Então, nós criamos ideia de, por exemplo, dentro das ideias do liberalismo, a ideia de... qual a palavrinha que me fugiu agora? Meritocracia. Então, você cria certas coisas e fala, olha, tá vendo? Tem que ser conseguido. Eu estava vendo, de vez em quando eu me dou o desprazer de assistir certas coisas que me causam repulsa. Mas um dos filhos do Bolsonaro, eu não sei nem qual deles que estava falando, porque me confunde lá os dois, um que é deputado e o outro que é senador, às vezes eu confundo lá quem é quem. Mas ele estava dando uma entrevista àquele Siqueira, coisas que vêm na internet para a gente, no Facebook, e às vezes eu me permito o desprazer de assistir. E ele conduz tudo isso, falando de meritocracia, falando não sei do quê. Aí usa o exemplo do Siqueira, que começou de baixo e agora tem um ótimo salário. Se a meritocracia não... Se ele concorda com a meritocracia e ele defende fortemente... Aí você fala assim, meu Deus, como que as coisas são? Olha, você pega um indivíduo dentro de 207, vou pegar só 207 milhões, eu sei que já passou essa marca, mas vamos pegar aí uma das últimas estatísticas que teve de 207 milhões de pessoas no caso do Brasil. Aí você pega lá pessoas que cabem na sua mão, ou talvez nas duas mãos, vamos ser mais generosos, e aí você diz assim, tá vendo? A meritocracia funciona. Primeiro que o cara não tem nem diploma de jornalístico, ele é um apresentador, mas não é nem jornalista. Então, já tira aí uma questão de mérito. Então, você já vê que a ideia de mérito não é tão levada em conta. E aí você diz assim, poxa, e aqui eu não estou fazendo defesa de nenhum lado político ou outro, porque eu sei que ambos têm problema. Tanto o viés de esquerda como o viés de direita, como a questão de centro, tem os seus problemas. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, preste atenção como as coisas às vezes são... Nós somos induzidos a pensar de certa forma, ou de perpetuar o que está acontecendo. Lá na monarquia era nascimento. Mas nasce nobre e morre nobre. Aí os burgueses vêm e falam assim, isso não é justo. Essa questão de nascimento não é certo. Aí, para se perpetuar no poder, eles criam uma ideia de herança. Olha, antigamente, se eu nascia nobre, morria nobre. Agora você tem a ideia de herança, que o pai morre e fica para o filho. Aí você percebe que a infraestrutura não muda. Os grandes poderosos, e eu estou falando da alta burguesia, não estou falando aqui, porque Marx vai dizer, só existe uma classe, o proletariado e o burguês. Essa história de classe média são coisas que colocam na nossa mente para dar uma falsa sensação que nós estamos ascendendo. Então, eu morava lá no Tiradentes, agora eu passei a morar em Itaquera, vamos bem próximo, então eu acho que já melhorei de vida. Saio de Itaquera e vou para Tatuapé, aí eu já me sinto classe média. E assim sucessivamente.
o fato de eu estar ali, não importa quantas horas eu tenho que trabalhar, o quanto eu tenho que me sacrificar, dá uma ideia, tá vendo? É o meu esforço que está fazendo com que eu suba na vida. E a pessoa não percebe as infraestruturas que vai dizer, meu amigo, dificilmente você vai chegar à burguesia. Salve excessivo, uma exceção ou outra, você pode melhorar de vida, você pode ter até bons salários, mas não vai chegar a ser burguês, o detentor dos meios de produção. Então, é muito complicado. Então, assim, nós pensarmos a liberdade, mas vamos pensar a liberdade ao quanto nós somos autônomos para tomar nossas decisões ou nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Essa questão de determinismo é algo metafísico ou puramente lógico, físico e está dentro da infraestrutura dessa sociedade que nós vivemos? Então, é tentar pensar e sair um pouquinho da caixinha, pegarmos aqui os clássicos e as ideias filosóficas, mas tentarmos chegar a uma conclusão lógica para a nossa realidade. Eu escolho um político livremente ou eu sou induzido a já escolher? Antigamente, nós voltando novamente, nós fomos adestrados a não pensar. Então, nós saímos da monarquia, do poder tirano lá de Portugal, de Dom Pedro, aí nós caímos na República da Espada, e aí os primeiros militares, o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, militares, uma República da Espada dura. Aí saímos da República da Espada, vamos para a República dos Coronéis, o cidadão vota em quem o coronel manda. Saímos da República do Coronel, caímos na mão de Getúlio Vargas, 15 anos de ditadura varguista. Aí saímos da ditadura Vargas, vamos cair na mão do populismo e vamos ficar aí de 45 a 64 na mão de uma democracia populista, onde os governos discursam para os pobres e governam para os ricos, usando a mídia, naquela época, o rádio, para incentivar e se perpetuar no poder. Caímos na mão dos militares, ditadura de 64, que nós tratamos em filosofia. E aí nós viemos para 85, para 89 e caímos na mão da Globo. Nós voltávamos em quem a Globo queria. O presidente do Brasil era escolhido por quem a Globo apoiasse. Saímos da mão da Globo e caímos na mão das fake news. Então, até onde eu estou tentando devagar com vocês aqui, até onde as nossas escolhas são nossas ou elas já estão colocadas? Aí nós vamos lá, fatalismo, ideia de destino, exemplo de Édipo Rei, tudo isso nós trabalhamos nas aulas anteriores. No desdobramento do determinismo, a liberdade é uma ilusão subjetiva, não há escolha e ação efetivamente voluntária, a ausência de responsabilidade moral, essa seria aí o problema do determinismo. Se a liberdade é apenas uma ilusão, porque já está tudo determinado, as minhas escolhas não são voluntárias, e aqui eu vou pegar o determinismo e eu vou sair da ontologia, vou sair da ideia de algo ontológico, mas a questão da ideia de uma construção social que já nos determina, que nos dá o conformismo. Conforme aí, Letícia, está se matando aí para tentar uma universidade pública, mas, ó, se você conseguir uma Unicastelo da vida, uma Uni do quê, já se contente. Você já é uma vencedora. De certa forma, as pessoas, até mesmo em nossa volta, elas tentam nos desmotivar. Quando você está... é um esforço em vão. Não, nunca é em vão. Nós temos que quebrar essa lógica. E aí nós vamos chegar na ideia aí da dialética. Tá? Tentarmos refletir sobre a ideia do contrário. Diante das perspectivas do determinismo, você identifica a situação em seu cotidiano, nos quais exerce liberdade plena? Isso aí também é um questionamento, dentro da ideia do determinismo.
tem lá várias portas. Aí você diz, olha, tem aqui 7 portas. A escolha é sua. Eu costumo até brincar que eu falo assim, até mesmo na ideia da democracia. Nós temos uma pseudo-democracia a partir do ponto que alguém te dá, sei lá, 4 candidatos possíveis e diz, escolha. Meu, e se minha escolha não é nenhuma delas? Se não uma delas me agrada, aí nós vamos lá na ideia de Sartre, não escolher já é uma escolha. Mas, assim, veja como é problemático a ideia da democracia brasileira. Já está posto. Te dão 2 cores e diz, escolha, azul ou rosa. Pô, eu não gosto nem do azul nem do rosa. Eu prefiro o amarelo. Não tem essa escolha nesse momento. Então, você tem... Então, até onde eu estou sendo livre na minha escolha? Até onde? Mas, olha, na democracia, qualquer pessoa pode se candidatar. Sim, qualquer pessoa pode se candidatar. Ok, qualquer pessoa pode ser eleito? Aí já vem as amarras. Quanto você tem de dinheiro para investir na sua eleição? Quais são os lobbies que você... Quem é que está por trás para te manter na coisa? Quem é que pode ser eleito? Se é eleito, qual a possibilidade de você fazer alguma coisa dependendo do partido que você está? Qual a possibilidade de eu fazer um bom governo sem fazer aliança? Né? Lembra aí do atual presidente que ele condena a velha política e diz que não vai fazer aliança, e agora nós já vemos que ele mudou totalmente de lado e está fazendo aliança, e não é nenhuma opção, não se governa sem fazer. Então, vamos lá. Essa retomada eu já fiz, deixa eu ver aqui. Problematização: é possível conciliar a liberdade com a existência de condições externas que influenciam nossas escolhas? O que faz você pensar assim? Tem um monte de seta, um monte de placa. Qual decisão escolher? Então, quais as condições, essa liberdade com a existência de condições externas? Então, até mesmo a questão, vou falar, você é livre para ir aonde você quiser. A liberdade de ir e vir. Beleza. Se em 4,80, sei lá, as 4 e alguma coisa que é o valor da passagem, você não consegue sair do Tiradentes. Ou se sair, terá que ir a pé. Então, até onde nós somos realmente livres? Ou até onde, de certa forma, já nos prende ao lugar de nascimento? Eu costumo dizer que os grandes bairros de alta classe, não existe uma placa dizendo é proibido entrar pobre, mas, de certa forma, já existe uma pré-condição onde você chega num shopping daquele e vai comprar uma garrafinha de água de 500 ml e ela custa 10 conto. Sendo que aqui na periferia você vai pagar R$2, R$2,50. E eu estou sendo bem modesto nos preços. Mas, de certa forma, é como se tivesse uma plaquinha invisível dizendo, olha, você não pertence a esse lugar. Então, a concepção dialética de liberdade. A dialética é a noção de introdutória, noções introdutórias, conceito de conotação diferente ao longo da história da filosofia. Significados fundamentais, método de visão lógica do provável, lógica entre síntese dos opostos. A dialética em Hegel vem a ideia de tese, antitese e síntese, uma nova tese. Então, na ideia de Hegel, e aí eu já estou caminhando para os finalmente, você tem uma ideia, que é a sua tese, eu chego com uma antitese, ou seja, uma ideia contrária à sua, vamos debater, vamos conversar, vamos mediar, aí surge uma síntese. Olha, eu pego a ideia da Letícia, pego a ideia do Gabriel, e aí eu tenho uma síntese dessas duas ideias, aí eu crio uma nova tese, que provavelmente vai ser contrária, ou pode ser contrária, à do Moisés. Aí nós vamos ter uma nova discussão entre a tese, aí a antitese, que aí seria essa nova tese, que é a síntese do Moisés e da Letícia. Agora eu formei essa tese dos dois,
e vou pegar a antitese do Moisés. Vou fazer uma síntese e aí temos uma nova tese que a Laura não vai concordar, ou que o Richard não vai concordar, e assim sucessivamente. É a ideia do contrário. A dialética se processa em 3 momentos. O primeiro seria a tese, já falei, que corresponde a uma ideia ou um pensamento. Segundo seria a antitese, um pensamento diferente da tese, uma ideia contrária. Terceiro seria a síntese, uma conclusão dessa tese. Com a antitese, ou seja, após um debate de ideias, chegaríamos a uma conclusão resumida. No entanto, essa síntese passa a ser uma nova tese para uma dialética. Então, veja que é um movimento eterno, é uma constante, e aí está dentro dos princípios democráticos, essa ideia de contradição, a ideia, não é errado pensar diferente. O problema é quando nós fechamos a caixa. Ari, tem momento que parece que nós somos determinados, ou tem alguma coisa que acontece que foge ao nosso controle, mas a escolha que eu vou tomar pode gerar uma consequência ou outra. Então, a questão da liberdade é eu agir voluntariamente ou não. Que aí voltamos à questão de Aristóteles. Tem uma causa externa ou não? Se eu fui forçado ou não? E aí nós precisamos ampliar o nosso horizonte ao ponto de nós não sermos induzidos por uma sociedade, por uma lógica, que aí nós vamos cair na ideia de o Hegel, ele vai ser um idealista, ele tem essa ideia do espírito como sendo uma tese que, de certa forma, até metafísica, que vai nessas contradições, nós vamos chegar à solução humana. Vamos tentar compreender aí o conceito. Os significados fundamentais, método da divisão lógica, concepção dialética, liberdade em Marx, a noção de ação recíproca. A humanidade e a circunstância se faz mutuamente. O ser humano faz sua história, mas não escolhe o contexto no qual o faz. É essa questão que Marx vai ser um leitor assíduo de Hegel, ele vai, mas quando ele chega e fala assim, olha, essa questão ideal de Hegel é que está, olha, eu concordo que o homem é livre para fazer a sua história. O homem faz a sua própria história. Só que tem um problema. Nós construímos a nossa história, mas nós não escolhemos o contexto no qual o fazemos. A história da Letícia, do Moisés, do Ari, está sendo escrita por ele. Mas olha o contexto. Será que seria diferente se a Letícia tivesse nascido em uma outra família, com outras concepções, em uma outra, quando eu estou falando família, não necessariamente só a família em si, mas a condição social. Vamos lá. Será que se a Letícia tivesse nascido daquela familhinha lá que vive nos Alphavilles da vida, a história não seria outra? Ela é responsável pela sua história. As escolhas de vocês vão dizer como será a vida de vocês. Se vocês se entregarem os pontos, vocês vão perpetuar isso que está acontecendo. Talvez vocês vão lutar muito e não vão mudar muita coisa. Mas talvez os seus filhos já colhem um pouquinho da luta que vocês traçaram. Porque as coisas nos faz, e aí eu estou falando da questão da lógica burguesa, daquilo que está por trás de nós, que já fazem as coisas, de certa forma, para fazer com que a gente, de certa forma, desista. A luta é tão grande que é melhor eu aceitar o emprego, o subemprego que meu pai conseguiu para mim lá na fábrica que ele já trabalha, ou no comércio que ele já trabalha, e vai dar para me sustentar a minha família, e já está bom demais.
porque essa história de estudar, de estudar e trabalhar, e de estar sempre brigando, eu não sou aceito. Aí eu vou entrar na questão, seja ela estética ou a questão financeira, propriamente dita, da condição social. Então, na estética, eu sou gordo, eu sou preto, eu sou branco, meu nariz é assim, o assado. Então, não adianta eu querer disputar aquela vaga lá, porque eles exigem, querendo ou não está escrito no currículo, mas boa aparência. Então, e aí, de certa forma, nos limita. As pré-condições já existentes nos deixa limitado a escolher uma coisa ou outra. Então, aqui para frente, eu vou deixar alguns slides para vocês terem uma ideia aí das ideias da dialética de Hegel, o idealismo absoluto. Ele vai abranger várias áreas do conhecimento, como psicologia, arte, filosofia, religião, teoria da filosofia. Baseia-se na ideia que a contradição dialética são resolvidas pela criação de modelo que tanto pode refletir no espírito, sentido de alma, inspiração, ideais, como no estado político. Então, ele vai abranger várias áreas do conhecimento, não vai ficar só na questão filosófica. Escreve o livro Fenomenologia do Espírito, então deixo aí como recomendação. O pensamento hegeliano vai ser crucial para o desenvolvimento das teorias de Karl Marx, também, embora esse método dialético de Hegel em bases materialistas econômicas. Então, Marx vai sair da ideia do espírito, depois ele vai tratar da questão do materialismo econômico, da ideia de divisão de classe, ele vai trabalhar sobre a ideia do materialismo dialético. Então vai se chegar vai partir de Hegel, mas vai discordar de Hegel do ponto de que o problema não é metafísico, a questão é posta socialmente. Então, Marx vai dizer é uma construção social, essa desigualdade entre classe sempre aconteceu e só será superada mediante a revolução. Então, está dentro dessa concepção. Então, basicamente, o que eu queria tratar com vocês era essa ideia de não fecharmos as caixinhas, de que o contraditório tem o que eu vou deixar esses slides para vocês depois como fonte de pesquisa. Conhecer a gênese do processo de constituição pelas mediações contraditórias é conhecer o real. Por esse movimento, a razão passa por todos os graus, desde a natureza, ignorância da natureza, viva da natureza viva, da vida humana, individual até a social. Então, conhecer a gênese, o início, o processo, e mediar os contraditórios, vai fazer com que a nossa razão, esse movimento aí, a razão passe por todos os graus. Então, ninguém vai sair do nada e chega lá em cima, em questão de conhecimento, sem passar por um processo, sem entender os contraditórios, não entender que aquele que pensa diferente de nós, ele só pensa diferente. Ele tem as suas razões, ele tem os seus motivos, ele teve lá aquilo que levou ele a pensar daquele jeito. Que quando muitas vezes você tem que descer um degrau. Às vezes você está um degrau acima e você se acha o pã. E aí, quando vem alguém com a ideia que você já superou, que você, na sua mente, você já passou por aquilo e vê aquilo como algo ultrapassado, você ignora. Só que, quando você ignora, você deixa de contribuir com o desenvolvimento do espírito, da razão daquela pessoa. E quando você, às vezes, desce um degrau e começa... Só um minutinho. Não. Tem um barulhinho aqui, eu pensei que fosse alguém pedindo autorização para entrar. Quando você desce um degrau e aí você vai entrar naquela discussão, lógico, tem discussões que não vale a pena discutir.
Tem coisa que você percebe que é puro preconceito e aquela pessoa não está disposta a aprender. Mas quantas vezes a pessoa ela pensa daquele jeito, foi levada daquele jeito, e você tem condições de entender o que ela pensa, contrapor com o que você pensa, e aí chegar à síntese desse pensamento, e quem sabe aí você vai pegar concepções que você tinha ignorado, você acrescenta ou não, mas você pode levar aquela pessoa a mudar de ideia ou não, mas é nesse contraditório que a razão humana vai acrescentar. O espírito subjetivo se opõe à antítese do espírito objetivo, ou seja, o espírito exterior do homem, enquanto expressão da vontade coletiva, por meio da moral, do direito, da política. O espírito objetivo se realiza naquilo que se chama de mundo da cultura. Então, o Hegel ele vai ter essa ideia de um espírito, uma ideia de forma metafísica, que tem a subjetividade, se opõe à antítese do espírito objetivo. Então, tem um subjetivo, aquilo que é meu, que vem, mas tem a ideia que é do todo, por meio da moral, da política, do direito. E aí você constrói o espírito objetivo que se realiza naquilo que se chama mundo da cultura. E aí parte da subjetividade do eu para o objetivo da sociedade como um todo. A mais alta manifestação do espírito absoluto é a filosofia. Saber de todos os saberes. Quando o espírito atinge o absoluto, autoconsciência, por isso o Hegel chama de pássaro da Minerva, que chega ao anoitecer, ou seja, a crítica filosófica se faz ao final do trabalho realizado. Opa! Às vezes nós queremos começar pelo fim. Às vezes, em um debate, as nossas concepções, e vocês passaram por um debate esses dias atrás, e aí eu não vou entrar no mérito do julgamento do debate, mas assim, às vezes nós já queremos levar as coisas para o finalmente e ignoramos aquilo que nos cerca. Então, a crítica filosófica se faz ao final do trabalho realizado. Então, você vai ver, dependendo do grupo para quem você está debatendo ou está discutindo, você tem que levar em conta a forma que ele pensa. Às vezes, você tem que se fazer ignorante no meio da ignorância, para que você possa levar essa pessoa ao conhecimento. Porque tem pessoas que elas estão tão fechadas no mundinho que se você já chegar com a sua crítica pronta, ela não aceita. E aí são construções morais, construções já impostas dentro de uma sociedade. Não adianta você querer chegar com a sua concepção, por mais correta que ela seja. Você atingiu esse grau, mas eles ainda não. E aí eles vão te julgar como insatisfatório, as suas ideias insatisfatórias para satisfazer as suas concepções. Então, a filosofia seria o passo da Minerva que chega ao anoitecer. Ou seja, teve um dia inteiro de trabalho. Teve um processo inteiro. E aí você faz no final do trabalho a sua crítica, a sua concepção dentro dos contraditórios, levando em conta como tal pensa, como deixa pensa. Não ignora como fulano pensa, mas traz ele para a sua realidade e tenta superar essa ideia. A ideia aí vem o idealismo era uma crítica do idealismo com marxistas, que enfatizam as contradições sociais e políticas como determinante no processo que provoca as mudanças na própria razão. Então, Marx vai dizer, olha, essa história de espírito, não, olha, a questão está a contradições sociais e política, os interesses antagônicos entre proletário e burguês, entre uma classe dominante e os dominados. E essas mudanças
esse conhecimento das causas que vai fazer com que você mude a sua razão. Enquanto você não se enxergar como pertencente de uma classe ou de outra, como sendo ou explorador ou explorado, você não vai ter uma consciência. É quando você se reconhece como aquele que, pensando aí na mais-valia de Marx, aquele que recebe muito menos pelo aquilo que produz, enquanto você não tiver essa consciência, você não vai lutar por direito. Quando eu passo a ter consciência que eu mereço mais por aquilo que eu faço e que eu estou sendo explorado, aí as lutas de classes acontecerão. E essa luta, na questão do Marx, vai ser vencida pela evolução, porque ninguém dá nada para ninguém. Essa era a ideia de Marx. O que vimos hoje? Determinismo, dialética, concepção de dialética. Nas próximas aulas, podemos discutir a questão entre liberdade e política, liberdade e democracia. Deixa como sugestão o Eu, Robô, o livro, Escritores da Liberdade. No Eu, Robô, o livro, você vê muito essa questão das 3 leis da robótica, que pré-condiciona o robô a agir de uma forma ou de outra. Então, quem já leu, legal. Quem não leu, tem o livro e tem o filme. Mas aí você vê como, de certa forma, aí saindo do livro, da história do livro para a humanidade, de certa forma, existem algumas leis que nos coloca como amarra, para te deixar preso a agir dessa forma e pronto. Você não pode agir dessa ou de outra forma. Existe certas formas, existe um certo controle por medo, porque quando o cidadão tomar noção do poder que tem, quando o trabalhador descobrir que toda a riqueza é por ele produzida, e ele tivesse a consciência, aí haveria uma luta, e essa luta, de certa forma, sucumbiria àqueles que estão sobre nós. Porque é que os escravos, que eram maioria, não se revoltaram contra os seus senhores? Existia amarras morais, amarras legais, amarras culturais, porque vinha escravo de várias denominações, de várias tribos, que não se entendiam dentro desse país e não se enxergavam como irmão. Por isso, uma grande maioria foi escravizada por uma minoria. Então, essa questão de consciência, ela é essencial. Serenidade, revisão. Serenidade para aceitar o que não muda, coragem para mudar o que é possível e sabedoria para distinguir um e outro. Trecho da oração de serenidade, essa tem como autor desconhecido, mas o pessoal que participa do Zahá da vida, eles têm como esse lema: serenidade para aceitar o que não muda, coragem para mudar o que é possível e sabedoria para distinguir entre um e outra. Eu acho que é a missão de todos nós. Aí, só para fechar, a tese, antitese e síntese. Aí tem uma brincadeirinha feita. Chegando em casa, uma hora dessa, com uma garrafa vazia, bebeu ela toda, está completamente bêbado. Aí eu me defendo. Eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. Então, além de bêbado, até de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Então, tese, antitese e síntese. Nesse caso, ele não se deu tão bem na antitese dele. Acabou se prejudicando um pouco mais. E eu agradeço desde já a participação e a paciência de todos e deixo aberto se caso alguém quer colocar alguma coisa, xingamento, reclamações, lamúria, alguma dessas opções, desde que o xingado não seja eu, lógico. Vocês são livres para xingar quem você queira, desde que não seja eu. Vocês ainda estão aí? Eu tô aqui, professor. Tá tranquilo já, tá tudo de boa. Beleza, gente. Então, se não tem reclamações, broncas ou questionamento, eu desejo a todos um bom final de semana, um bom feriado,
e na segunda-feira aí, segunda não, acredito que seja na terça, nós disponibilizamos os questionários para discutir um pouquinho mais sobre a questão da dialética. Um beijo no coração de todos e um bom final de semana. Aproveite bem, já que está chovendo, para dormir e ler um livro. Bom fim de Tchau, semana, tchau. professor. Falou, com Deus. Tchau, professor. Bom final de semana para você. Obrigado, gente. Tchau, tchau.